Século XVI, Itália. Você tem uma das poucas lojinhas de cosméticos da cidade. Você é solteira, sua mãe foi presa pelo assassinato do seu pai. Você já viu de tudo na sua lojinha. Todo dia uma mulher diferente vai lá, compra um perfume, um creminho para rugas, um colírio de belladonna, mas todas sempre procuram por algo que ajudem a cobrir hematomas. E eles estão por todas as partes. Nos braços, nas costas, a maioria delas vem com as mesmas desculpas. Ai, eu caí de uma escada. Ai, eu bati num móvel. E você se sente incomodada, é óbvio. Então, um dia uma cliente chega na sua loja pedindo por algo para cobrir os hematomas dela. E cansada dessa situação, você decide usar um segredinho de família. Você dá para sua cliente um frasquinho com algo que parece água dentro. E, em 3 dias depois, o marido dela não tá mais ali para contar a história. Ele teve um mal súbito, sabe? Ficou doente do nada. Um tempo depois, uma amiga da sua cliente chega na sua loja e fala que precisa de um tratamento especial. E, em uma semana depois, o marido dela não tá lá pra contar a história também, gente! Então, chega a amiga da amiga, depois a amiga da prima, e do nada você tá comandando o maior esquema de assassinato de toda a Sicília. Essa é basicamente a história da incrível Giulia Tofana, uma cosmeticista que matou 600, se não mais homens, sem nunca ter visto o rosto da maioria deles. Oi aí, espectros, eu sou a Kimi, a sua companheira de viagem que te conta histórias enquanto a passagem do outro lado não chega. Hoje eu vou contar a história de uma mulher que divide opiniões até os dias atuais. Alguns chamam de assassina dos sucrilhos, outros de heroína. E, na verdade, se já puder estar confirmando um dos lados, eu tô no segundo grupo, tá? Enfim, pega minha mãozinha e vem aqui comigo. Senta que lá vem a história. Giulia Tofana nasceu no sul da Itália, mais especificamente na Sicília. Desde a infância, ela sempre teve uma paixão. Ela adorava fazer tintas, cremes e tudo mais. Nos dias atuais, chamamos isso de cosmetologia, que, de acordo com a Unifor, pode ser definida como área da ciência farmacêutica que se dedica à pesquisa, desenvolvimento e elaboração de produtos cosméticos, estuda os recursos de tratamento de embelezamento natural, baseado no uso de produtos. É uma forma mais bonitinha de dizer que ela fazia maquiagem e blá blá blá. Conforme a Giulia crescia, ela foi percebendo a dificuldade que era ser mulher na própria casa. A dificuldade de não ser ouvida, de não ter opinião, de não ter autonomia, mas também foi na própria casa que ela aprendeu a forma mais fácil de lidar com esses problemas. Em 1633, quando a Giulia tinha 13 anos, sua mãe foi presa e morta por ser suspeita do assassinato do seu pai. A partir daquele momento, a vida da Giulia rodou uma chavinha. Em 1663, o divórcio era proibido por lei, então muitas mulheres, e alguns homens também, ficavam presas em casamentos tirânicos, onde os poucos direitos que elas tinham eram completamente negados. Elas tinham que passar por rotinas exaustivas, eram agredidas, traídas e abusadas constantemente. E, em desespero para saírem daquela situação, elas tinham apenas uma opção, né? Até que a morte os separe. E aí que a história fica interessante. Sendo cosmetologista e tendo uma loja desses artigos, a Giulia era constantemente procurada porque ela tinha técnicas e produtos para esconder hematomas. E, o que ninguém esperava, que essa garotinha de 13 anos tinha uma receitinha de um produto que ela inventou. A Aqua Tofana. Ok, para ser mais exata, existem 2 vertentes dessa história. Alguns pesquisadores acreditam que a Giulia recebeu a receita da Aqua Tofana de sua mãe e que esse seria o veneno que ela teria usado para matar o próprio marido. Outros dizem que a Giulia inventou o veneno por si mesma. Você escolhe a versão que te agrada mais. A Aqua Tofana era um veneno muito eficaz que não tinha cheiro, gosto ou cor. Ele podia ser facilmente confundido com água, por isso o nome Aqua, que é italiano para água. E o que trazia essa confusão de uma forma incrível era o fato da embalagem do produto remeter
ao São Nicolau. Então, ela era vendida como uma espécie de água benta. O veneno podia ser administrado por dias, até que a morte realmente ocorresse, trazendo diversos efeitos colaterais para quem ingerisse. De acordo com o site Sci-Fi, da tradução automática do Google, a primeira dose, normalmente diluída em algum tipo de líquido, causava exaustão e fraqueza física. A segunda dose provocava dores de estômago, vômitos e disenteria. A terceira ou quarta dose cuidava do resto. O veneno e o método de administração faziam com que os médicos e investigadores acreditassem que a morte havia sido causada por alguma doença desconhecida. Então, esse era basicamente o crime perfeito. Não tinha como os médicos ou autoridades da época ligarem o assassinato às esposas, porque o falecido tinha apresentado um mal-estar por semanas, igual uma doença. E não tinha como ligar o assassinato à Giulia, já que, na maioria das vezes, ela nem conhecia a pessoa. O pessoal pedia o veneno e ela vendia. E para os curiosos de plantão, sim, o que a Giulia fazia pode assim ser considerado como crime, pelo menos aqui no Brasil. Ele pode ser considerado crime de homicídio doloso, já que ela não tinha intenção direta de matar a pessoa, sabe? Ela não pegava a faca e fazia o trabalho sujo, mas ela vendia um produto sem um uso legítimo, tipo um pesticida, sabe? Você pode se intoxicar com ele? Sim. O objetivo dele é te intoxicar? Não. Portanto, quem te vende um pesticida não pode ser julgado pelo seu caso ou de que você fez com outrem. Agora, se alguém te vender aquatofana e você envenenar outra pessoa e descobrirem, aí sim, você e o vendedor podem ir presos. Porque a aquatofana não tem nenhum outro uso, conhecido pelo menos. Ela não é eficiente como pesticida porque são necessárias várias doses, ela não traz melhorias para a pele, cabelos e afins. O único objetivo desse veneno é matar alguém. Porém, no final das contas, apesar de ser um método aparentemente infalível, a Giulia não contava com uma coisa. Reza a lenda de que uma das clientes da Giulia comprou o veneno e colocou a primeira dose na sopa do marido. Porém, quando ele estava prestes a ingerir a comida, a mulher se arrependeu. Ela se jogou no chão e implorou de joelhos para que ele não comesse a sopa, enquanto ela confessava todo o esquema da Giulia. No final de tudo, a Giulia foi torturada até a morte e confessou ter matado mais de 600 homens. É claro que essa confissão foi feita por base de um viés, porque não tem como comprovar esses números. A história da Giulia ficou tão famosa na Itália que ela virou praticamente uma lenda. Eu falei tanto da aquatofana aqui, mas afinal, o que tinha nela? Bem, a receita do veneno nunca foi encontrada, por isso não se tem certeza da exata composição da aquatofana, mas existem algumas suposições que são legais de serem trazidas. A maioria dos pesquisadores acredita que a aquatofana seja baseada em pelo menos um desses 3 ingredientes: arsênico, beladona e chumbo. Mas aqui eu vou falar apenas do ingrediente que é basicamente um consenso que seja a base da aquatofana. O arsênio é um semimetal que aparece facilmente na natureza em seu estado sólido, e ele é uma pedra prateada que, quando em contato com o ar, vai perdendo brilho. O arsênico é a forma inorgânica do arsenio. Como eu já disse, o arsênio aparece de forma natural, estando presentes em diversos organismos, em especial peixes e algas. Ele é um elemento que pode ser extremamente tóxico se em altas quantidades. Só que a quantidade de arsênio que você ingere comendo seu sushizinho é tão pouca que o seu organismo consegue expelir ela antes mesmo dela fazer alguma coisa com seu corpo. Já o arsênico, esse sim merece a sua preocupação. O arsênico é sim produzido de forma natural, porém em baixa escala. A produção do arsênico está diretamente ligada aos minerais. Por exemplo, quando se acha ouro e outros metais preciosos nas minerações, as concentrações de arsênico são extremamente altas. E quando o minerador vai tirar aquele mineral da rocha com a picareta, sob uma poeira gigantesca que tem resíduos de arsênico. Essa poeira era comercializada facilmente, fazendo com que esse veneno chegasse na mão de qualquer um. Existem alguns motivos para que as pessoas suspeitem de que a aquatofana seja feita de arsênico. O primeiro está ligado ao fato de que, quando misturado com água, o arsênico não apresenta cheiro, cor ou gosto. O segundo é porque o arsênico era quase indetectável, já que para descobrir o envenenamento por arsênico, você tem que fazer um exame de sangue focado em metais pesados. O primeiro exame de sangue na história foi feito em 1900. Não tinha chance, em 1633, eles descobrirem um envenenamento por arsênico.
E o último, porém não menos importantes, são os sintomas de envenenamento por arsênio. Tipo, olha isso aqui. Esse treco tem todos os tipos de sintomas possíveis. Dito isso, eu gostaria de saber, pra você, a agulha é uma assassina ou uma heroína? Tchauzinho, espectros! Nos vemos na próxima história!